7h10 de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso. E a gente volta a falar dos casos da área policial, porque o padre de 60 anos, suspeito de estuprar uma jovem venezuelana nos meses de maio e junho deste ano, prestou depoimento ontem. A Tamires Claire tem outras informações a respeito desse caso. Olá, Tamires, conta pra gente o que foi que o padre alegou à polícia, hein? Adriane, ele disse à polícia, lá no 5º Distrito Integrado de Polícia, ele disse que, na verdade, as relações sexuais que ele teve com a venezuelana foram consentidas. Ele disse ainda que ele já tinha uma relação amorosa com ela e, por isso, ele, na verdade, tinha essa relação com ela e o que aconteceu foi que, segundo ele, ela começou a chantageá-lo pedindo dinheiro, porque como ela estava aqui para fazer um tratamento, né, de saúde, ela tem câncer, ele dava algum dinheiro para ela e, na verdade, ela se aproveitou ali da situação e quando ele começou a negar a dar o dinheiro para ela começou a chantageá-lo, disse que iria dizer para a igreja, né, ia contar do caso deles dois. Então, de acordo com ele, foi isso que aconteceu. A versão da venezuelana é bem diferente, quem assiste a nossa programação já ouviu a versão dela. Ela disse que por 3 vezes ele a estuprou e disse ainda que ele, na verdade, fazia isso com a justificativa que iria curá-la. E ele, enfim, teve ainda uma ocasião que chegou a dar um soco nela. Ela contou essa versão para a polícia, mostrou já as mensagens de celular, tudo isso vai ser analisado pela polícia. A expectativa é que a investigação dure cerca de 30 dias e aí a delegada que está responsável pelo caso vai chegar a uma conclusão. Vai ser feito ainda um exame de DNA para tentar comprovar ali as relações que eles tiveram. Então, tudo isso ainda vai ser analisado e a gente, claro, vai aguardar para saber qual é o desfecho dessa situação. A igreja já se pronunciou, a arquidiocese disse que ele não exerce por hora, ele está suspenso das atividades de padre. O exército também, porque ele é militar da reserva, também se pronunciou e ele não recebe mais as ordens, né, que são referentes à reserva, por hora estão suspensas. Então a gente aguarda para saber o que vai acontecer depois, qual vai ser a conclusão da polícia em relação a esse caso. Adriane. Tá certo, Tamires, muito obrigada pelas informações. E chegou mais uma vez o momento a gente ir ao vivo lá para 93.1, conversar com o Emanuel Cardoso. Vamos conversar de um assunto que em outro momento eu daria essa notícia de uma forma mais animada, Emanuel. Mas não está dando para sorrir quando a gente fala que o preço da gasolina reduziu, porque reduz, a Petrobras anuncia, mas quando chega aqui para a gente, que é bom, nada. Esse é o terceiro reajuste, né, a terceira redução. E até agora a gente não sentiu nada. Eu, pelo menos, estou pagando a mesma coisa. Era isso que eu ia comentar, Adriane. Já é o terceiro. E olha, a gente tem falado aqui, toda vez que a gente comenta, por exemplo, na CPI, que está investigando o cartel, a possibilidade de cartel ou os indícios de cartel entre os donos ou representantes de postos de combustíveis. Se fosse um aumento... Se nós estivéssemos noticiando agora um aumento da Petrobras, eu imagino que seria complicado, inclusive, para a CPI investigar como que a escolha desses preços se dá. Bom, a gente vem aí então para mais um anúncio da Petrobras que baixou os preços, o preço do litro do combustível, da gasolina, em 4,42% lá na saída. Então, o litro passa a custar R$1,68, 6817 para ser preciso, é o valor. Esse valor é comparado ao valor de 28 de fevereiro, quando era R$1,65. Ou seja, a gente tem aqui uma redução considerável no valor da gasolina. O diesel também caiu 4,4%. Agora, para que esse reajuste de fato aconteça para o consumidor final, para a gente que vai lá nos postos de combustíveis fazer o abastecimento,
depende das distribuidoras e depende dos postos de combustíveis. O Procon Amazonas estava investigando se esse repasse estava sendo de fato, que estava acontecendo. Inclusive, eu entrevistei aqui o gestor do Procon Amazonas e ele disse que essa investigação estava sendo feita com base em notas fiscais que foram solicitadas tanto de postos quanto das distribuidoras para saber se esse reajuste estava sendo repassado ou não, para saber se houve aumento de preços, porque antes de um desses reajustes, desses 3 reajustes, Adriane Diniz, os preços subiram. Aí houve o reajuste e os preços não baixaram e de lá permanecem no mesmo patamar. Eu estou até aqui que nem um maestro regendo a coisa aqui, é porque, enfim, essa situação mexe com todos nós. Mexe com todo mundo. Era justamente isso que eu ia falar. Muita gente acha que, eu não tenho carro, não estou nem aí. E não é assim. Não. Quando a gasolina, quando o diesel, quando o combustível de uma forma geral sofre um reajuste, né, para cima, por exemplo, quando aumenta, impacta diretamente todo mundo, impacta quem precisa abastecer sua motocicleta, seu carro, quem vai andar no transporte por aplicativo, vai também afetar quem vai no supermercado fazer as compras, porque o frete vai estar mais alto, se o frete está mais alto, nossos produtos ficam mais caros também, então afeta a sociedade como um todo, né? O governo federal tem anunciado essas reduções e a gente não tem sentido nada e não sabe de fato o porquê, porque quando é o efeito contrário, a gente sente o aumento no mesmo dia. Rapidamente acaba o estoque e no mesmo dia a gente já sente o aumento também nas bombas. Essa investigação, o próprio Procon já chegou a dizer que estavam tentando identificar a origem, né? Quem que não estava passando para quem. A princípio, identificou-se que as distribuidoras, não era a refinaria, era a distribuidora que não estava repassando para os postos de combustíveis e, consequentemente, eles não estavam repassando para a gente. Já tem CPI, que é a questão do cartel, né, que é diferente dessa questão de política de preço específica praticada hoje. Tem agora fiscalização de Procon e outros órgãos de defesa do consumidor, ação na justiça estadual para tentar forçar essa redução, uma ação civil pública, e agora a OAB entrou com uma ação a nível federal para tentar fazer com que, de fato, a gente sinta essa redução. Exatamente. E se a gente for somar, Adriane Diniz, vamos lá, a gente teve 3,03 na redução anterior. Desta vez são 4,42. A gente tem aí mais de 7%, quase 7,5% de redução no preço do combustível. 7,5%, se esse 7,5% chegasse nas bombas de combustíveis, a gente já teria sim uma redução importante no preço do combustível. E é como você diz, é algo que afeta a todos. Quando a gente vê o governo federal reduzindo impostos com essa nova política econômica do governo, e às vezes reduzindo impostos, inclusive de produtos da Zona Franca de Manaus, afetando a nossa indústria, afetando o nosso modelo econômico, deveria se voltar para o preço dos combustíveis, porque é base também da nossa economia. Os combustíveis é base não apenas em relação à logística, quanto em relação ao setor produtivo, ao funcionamento e também ao gasto médio do consumo, do consumidor, de todo mundo. Então, se reduzisse os impostos desta área, seria interessante, mas isso tem que chegar nas bombas, né, Adriane? Tem que chegar para o consumidor final. Não adianta ter lá esse número, que até é complicado a gente chegar aqui e as pessoas entenderem. Olha, a Petrobras está dizendo que o litro da gasolina custa R$1,68. Como que o cidadão vai entender esse número se quando ele vai abastecer o carro dele ele paga R$5, R$4,52, R$4,59? Realmente não dá para entender isso e a gente vai seguir acompanhando para ver se essa redução vai ser repassada, Adriane. Vamos torcer para que, de fato, a gente comece a sentir, porque está difícil. E se não tomar uma atitude logo, né, se demorar, tipo as fiscalizações que têm acontecido no Procon ainda não tiveram nenhum efeito prático. Então, se não tiver algo de efetivo o quanto antes, daqui a pouco já aumentou e a gente passou esse período todo, que é mais de um mês que a gente já teve o anúncio do primeiro reajuste, agora já é o terceiro reajuste e nada chegou até a gente, né? Eu acredito até que seria importante uma mobilização das pessoas procurarem o presidente, que usa bastante rede social e tuita, de responder o Twitter que ainda não deu certo. Sim. Ainda não chegou, né? Porque talvez nem seja de conhecimento, porque é um trâmite, no caso, muito específico, muito estadual, né? Quando você sai da Petrobras e vai vender num posto de combustível aqui na cidade. Inclusive, fui no interior, esse fim de semana,
tem cidade vendendo mais barato que na capital. Aqui próximo, né? É melhor ir atravessar a ponte e abastecer se você morar naquela área ali da cidade. Exatamente. Porque a situação está complicada. Eu costumo ser organizada financeiramente e até metódica, então geralmente eu abasteço o carro, completo o tanque para saber quanto tempo que ele vai durar. Porém, estava naquela expectativa de reduzir, já até desistir, porque tem medo também de ficar na reserva. Desistiu de se programar, né, desistir de ficar com medo de ficar na reserva e a situação não melhorar. Né? Muito bem. A gente fica agora na torcida para que isso se resolva e vamos atualizar, né? Se de fato vai ter algo efetivo com essas duas ações, mais CPI, mais fiscalização. E, Adriane, o que você diz é de fato necessário que aconteça, porque nós temos aí uma possibilidade de que esse valor reduza novamente. Se o Congresso aprovar nos 2 turnos a votação da reforma da Previdência, existe sim, sempre existe uma tendência de mercado de redução do preço do dólar. E a gente não pode esquecer que agora essa nova fórmula da Petrobras de calcular o preço do combustível é com base no que vale o barril de petróleo no exterior. E a cotação é com base no dólar americano. Se o Congresso aprovar, com certeza isso tem um reflexo no mercado, o dólar deve cair, o dólar caindo, o preço da gasolina também cai. Se a gente não sentir os reflexos desta queda agora, quando a gasolina cai, eu estou aqui na melhor das hipóteses, né? Eu estou imaginando que o Congresso vai julgar isso antes do recesso deles. Eu estou imaginando. Se isso acontecer, poderá vir uma outra redução e corre o risco de a gente não sentir os reflexos dessas, pelo menos dos últimos 3 reajustes para menor. Então, os órgãos de defesa realmente precisam agir agora, Adriane. Muito obrigada, Emanuel, por sua participação. Um ótimo dia para você. A gente volta a conversar amanhã. Muito bom dia, Adriane. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. E olha só, e o preço do gás e o desemprego aumentaram o uso de lenha de cozinhar aqui no Brasil, né? Pouca gente ainda utilizava e muita gente voltou a utilizar justamente por conta desses reajustes. Esse é um dado do IBGE. Em 2018, 14 milhões de pessoas utilizaram essa alternativa para economizar o gás de cozinha. A prática, considerada antiga, está voltando em algumas famílias pouco a pouco. Uma feijoada cozida de um jeito tradicional, no forno a lenha. Dona Rosa sempre teve fogareiro em casa, mas nos últimos anos passou a usá-lo diariamente para economizar no gás de cozinha. A gente viu que faz uma grande diferença o fogão a lenha. Com isso a gente economiza 4 meses, fica uma botija de gás, enquanto que antes da lenha demorava um mês e meio no máximo. Por aqui também tem o fogão a gás, mas só é utilizado para pequenos preparos. Economia que, segundo ela, refletiu na duração da botija, que antes era de 1 mês e agora leva até 5 meses. Apesar de morar na área rural de Manaus, Dona Rosa não retira a lenha da natureza. Ela reaproveita restos de madeira de uma serraria que fica próximo do sítio onde mora, no ramal do Brasileirinho. Resto de madeira de serraria. E onde faz móveis também. Isso para não ter que te retirar nada da natureza? Isso, a gente não usa as coisas da natureza, não. A madeira toda é da serraria. Para evitar inalação da fumaça, o fogão foi colocado na área externa da casa. Cuidados que também servem para evitar acidentes com o fogo. E a Dona Rosa não é a única que tem utilizado essa alternativa. Em 2018, segundo o IBGE, 13 milhões de brasileiros usaram lenha ou carvão para cozinhar alimentos. E houve um acréscimo de 3 milhões de 2016 para 2018. Segundo esses dados, esse aumento está relacionado ao crescimento do preço do gás de cozinha. Essa mudança de hábito refletiu nas estatísticas do consumo de gás. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, a queda no consumo do gás foi de 1% de 2017 para 2018, o que significou 13,2 bilhões de litros a menos consumidos no Brasil. Para esta economista, fatores como os de crise econômica e desemprego levaram os brasileiros a novas alternativas, como a substituição do gás pela lenha ou carvão. A gente pensa que é coisa do passado, mas isso já vem acontecendo já gradativamente, desde 2017, quando a Petrobras mudou a política de preços deles, né? E você tem esse consumo aumentando de lenha, né? De outras matrizes de energia que não o gás. A média da botija de gás em Manaus é de R$ 75.
Há 3 anos, o valor era de 60. Aumento excessivo que, para esta especialista, tem sido imposto ao consumidor pelo modelo do monopólio existente no Brasil. No caso do gás, do combustível, do diesel, você não tem essa concorrência perfeita, porque é um monopólio controlado por uma única empresa. E essa empresa é que determina qual é o preço que você vai pagar por esses produtos, né? Então, quando é essa questão do monopólio, sempre a parte mais fraca é o consumidor. Porque você não tem poder de barganha, você não pode fazer um movimento para forçar aquele produtor a baixar o preço dele. E agora notícias sobre a BR-319. Órgãos e entidades integrantes do Fórum da BR assinaram ontem uma carta aberta de intenções para a repavimentação de um trecho já licenciado da rodovia. A Tamires Clé está ao vivo e vai trazer mais detalhes para a gente. Ela que vai contar e que dentre os pedidos está, por exemplo, a adoção de medidas, providências administrativas para início dessas obras de reconstrução. É isso, né, Tamires? Pois é, Adriane, porque a justificativa é a seguinte: desde 2007, o IBAMA, de acordo com os órgãos, já expediu todas as licenças necessárias para que esse trecho fosse recuperado. Esse trecho é o que fica entre o Careiro e também a comunidade Igapó-Açu. Então, esse trecho, desde 2007, já poderia ter sido concluído e até agora nada realmente foi feito. Também outras sugestões surgiram ali no fórum, que já existe desde 2017 e é composto por diversos órgãos, tanto do Executivo quanto do Legislativo e do Executivo. A ideia que foi proposta ali é tentar criar uma área de proteção ambiental, pelo menos nesse trecho que precisa ser pavimentado. É o trecho considerado mais crítico em todo o trajeto que liga Manaus até Porto Velho. É uma discussão já muito antiga, muito se conversa, muito se fala e até agora realmente pouco foi feito. E justamente para tentar adiantar, para tentar resolver os impasses que acontecem aí, eles tentaram propor essa APA, essa área de proteção ambiental, pelo menos em um trecho. Outros órgãos discordaram, acharam que essa APA deveria ser feita em outro trecho, não incluindo ali a estrada, justamente como forma de compensação, mas tudo isso ainda vai ser discutido. São apenas sugestões que foram feitas pelo Ministério Público Federal e todos esses órgãos que assinaram essa carta. Além do Ministério Público, assinaram também o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, também tem a Associação dos Amigos Defensores da BR-319, a Assembleia Legislativa do Estado, a FIEAM, a SEMA e a Associação Comunitária do Igapó e Casa do Rio. Mas aí, claro, a gente sempre acompanha para saber o que vai acontecer depois que eles começaram a fazer essas discussões e enviaram essa carta aberta. Adriane. Tá certo, Tamires. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E agora a gente muda de assunto porque a Secretaria de Administração Penitenciária e a Defensoria Pública do Estado devem assinar ainda essa semana uma parceria que deve possibilitar o agendamento de visitas de familiares a detentos do Sistema Prisional do Estado. A medida visa acabar com as filas e a longa espera de parentes em dias de visita nos presídios. Para explicar como isso deve funcionar, a gente está recebendo aqui no estúdio do Manhã no Ar o defensor-geral Rafael Barbosa. Seja muito bem-vindo ao programa. Um excelente dia. Bom dia, Adriane. Bom dia, telespectadores. Desde que aconteceu a última chacina aqui, essas visitas estão suspensas e essa suspensão foi prorrogada por mais 30 dias. Esse período de agendamento, ele vai funcionar depois desses 30 dias de prorrogação ou já vai poder dar oportunidade dessas pessoas que estão aflitas, querendo visitar seus familiares, terem essa oportunidade? Adriane, o que aconteceu foi que depois da chacina e da suspensão, a Defensoria ela foi demandada, não só por familiares, mas também pela imprensa, a respeito da suspensão, se nós iríamos fazer alguma coisa contra a suspensão. Inicialmente, nós entendemos que era uma questão de segurança, as mortes aconteceram no dia de visita, dentro das unidades prisionais, nas celas. Então, a Defensoria entendeu como correta a primeira suspensão. Com a prorrogação, nós ficamos muito preocupados. E eu, inclusive, pedi uma agenda com o secretário de Administração Penitenciária para tentar conversar com ele, ver uma forma de abrir
novamente para as visitas. E nessa conversa surgiu a oportunidade de nós cedermos a nossa tecnologia, que é o agendamento do assistido hoje para as nossas unidades, para que eles pudessem utilizar no agendamento das famílias que vão visitar os presos. Então, a nossa ideia, a partir de ontem foi a primeira reunião técnica, sexta-feira foi quando nós tivemos esse insight e sugerimos isso para o secretário. Então, a gente imagina, hoje vamos receber já informações da SEAP, colocar isso o mais rápido possível. A nossa ideia mesmo é fazer isso até o final de julho. Entendi. Então, quem tiver interesse em fazer essa visita, antes como funciona normalmente, você já tem o preso, ele tem lá uma relação de pessoas que o visitam, normalmente que estão autorizados, e aí tem os dias da semana que são específicos para isso. Quem passa ali na BR-174, por exemplo, costuma ver gente acampada de um dia para o outro, para aproveitar o dia inteiro ali de visita ali com o seu familiar. Nesse caso, as pessoas vão continuar indo até a SEAP ou a unidade prisional, ou vão precisar ir até a defensoria? Qual a estrutura física que deve ser montada para isso? Pois é importante que a gente saiba que o sistema ele foi criado pelo nosso DIT, né, que é a Diretoria de Inovação e Tecnologia, e para que a SEAP possa utilizar na função que ela quer utilizar, que é no agendamento das famílias para a visita dos presos, algumas modificações deverão ser feitas. Hoje, por exemplo, qualquer pessoa pode entrar no nosso site e agendar uma ida numa unidade da Defensoria de Família, que pode ser na Zona Leste, na Zona Norte. Então, não há nenhuma restrição. É claro que isso, para o agendamento das famílias, é diferente. Existe um cadastro feito pela SEAP, em que a família vai lá, explica o motivo, mostra qual é o vínculo que ela tem com o preso. Então, ela tem como acessar aquele preso naquele dia, exatamente como está distribuído na SEAP. Não é todo mundo que vai poder agendar a visita na unidade prisional. Tem que fazer um pré-cadastro antes na SEAP, e isso é com eles. O que a Defensoria vai fazer é ceder a tecnologia para que a SEAP possa agora ter um maior controle dessas horas, para que as pessoas não fiquem lá praticamente a manhã inteira, chegam lá 8 da manhã e só são autorizadas a ingressar na unidade 2, 3 da tarde. Por que a Defensoria resolveu ceder a própria estrutura para a SEAP conseguir organizar essas visitas? É uma pergunta um paradoxo, né? Como é que a Defensoria, que é a instituição que tem o menor orçamento do Estado, é a que se prontifica a auxiliar outras instituições? Nós temos uma parceria com a PGM, que é a Procuradoria do Município, nós temos uma parceria com a UFAM, que é a nossa Universidade Federal aqui no Amazonas, e a Defensoria não vai deixar de fazer isso, porque ela vê a possibilidade de que com essa tecnologia, a qualidade no atendimento e na visita dessas familiares, ela melhore. Por quê? Porque o familiar vai chegar no horário que ele está agendado, vai conseguir entrar no sistema de forma mais rápida e vai poder aproveitar mais tempo o convívio com o seu familiar. Isso a gente imagina que reduz a pressão dentro do presídio, além, obviamente, de ajudar na ressocialização, porque há provas científicas de que esse contato com a família, ele auxilia na ressocialização do preso. E já há uma previsão de quando esse agendamento deve começar? Pois é, nós hoje vamos ter uma outra conversa das partes técnicas da Defensoria e da SEAP. Nós receberemos o banco de dados, esse banco de dados que a SEAP tem, que diz quem é o preso, quem está autorizado a visitá-lo. Vamos tentar fazer os ajustes no nosso sistema o mais rápido possível, criar um link para ficar dentro da página da Secretaria de Administração Penitenciária, e quando nós conseguirmos já rodar esse sistema, já vamos colocar à disposição da população do nosso estado. Agora é um serviço online, né? Você precisa de ter internet para conseguir fazer esse agendamento. No caso das pessoas que não têm esse serviço ou que de repente não tenham, até têm internet, mas não sabem muito bem como manusear, tem alguma alternativa para fazer esse agendamento? Quando nós anunciamos essa parceria, Adriane, nós recebemos muitas críticas de pessoas dizendo: mas o preso geralmente é pobre, ele não tem acesso à internet, como é que ele vai fazer o agendamento se o agendamento é online? E aí a Defensoria, mais uma vez, já está colocando à disposição da população todas as unidades da Defensoria, com o auxílio dos nossos servidores,
para fazer esse agendamento. E, além disso, a SEAP também se prontificou a colocar um computador lá na secretaria à disposição dos familiares. O familiar faz o seu cadastro, se ele já tem, ele já vai direto e faz o agendamento online também com o auxílio de um profissional da SEAP. Para ficar bem claro para as pessoas que estão acompanhando a gente agora, então, esse agendamento deve ser exclusivo pela Defensoria Pública, que vai verificar esse cadastro dessas pessoas, ou é uma alternativa? Vão ser tanto pela SEAP quanto pelo próprio sistema informatizado? O agendamento ele vai ser online. A Defensoria está colocando à disposição os seus computadores para aquelas pessoas que não têm condições, que não têm computador. Mas o agendamento ele é todo intuitivo no sistema. Ele vai entrar na página da SEAP, vai ter um link lá, agendamento de visitas, e ele vai entrar, vai colocar o seu CPF, e se ele já tiver cadastrado, ele vai conseguir fazer o agendamento. Se ele não estiver cadastrado ainda no sistema da SEAP, esse familiar ele tem que se dirigir à SEAP e fazer o cadastro. A Defensoria só vai disponibilizar o sistema via internet, né, o sistema online para agendamento. E talvez a principal vantagem para o sistema penitenciário é você conseguir organizar, saber quem está indo, quando está indo, visitar cada um dos seus familiares, né? E organizar um volume, né? Porque o que a gente vê geralmente é todo mundo indo no domingo, todo mundo indo no fim de semana e sempre fica muito lotado naquela região. E a área ali do quilômetro 8 virou um complexo penitenciário, né? Assim, de várias unidades prisionais que recebem visitas todos os fins de semana. Há um número de mais ou menos 2.000 pessoas vão no final de semana para lá. Então, se você tem um número desse, você acaba não tendo qualidade, nem todo mundo consegue acessar as unidades prisionais. Então, a ideia de você ter o controle, organizar, é melhorar a qualidade. Então, você com isso melhora a qualidade, disponibiliza mais tempo da família com o preso e evita o que a gente chama de comércio clandestino. Vende-se senhas, vende-se um monte de coisa, fruto desse desespero dos familiares para ter contato com os presos. Então, só para a gente encerrar, então, além dessa questão de agendamento de visitas, a Defensoria Pública vai assumir também a responsabilidade jurídica dos presídios da capital. Hoje isso já acontece em 2 presídios no Amazonas, né? Vai passar para todos eles. Nós estamos em tratativas com o governo a respeito dessa mudança. Nós sabemos que o governo gastava dinheiro com a Humanizária, né, pagava por esse serviço, e o que a Defensoria está agora justamente com o governo é acertando essas bases, porque nós teremos custos, nosso número de defensores já é reduzidíssimo, tanto na capital como no interior, e para que a Defensoria possa assumir de fato esse atendimento prisional, ela precisa também de recursos para que ela possa fazer isso sem prejudicar outras áreas que são importantes também para a população, como a área de família, a área civil e principalmente o nosso processo de interiorização. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Agradeço, a Defensoria fica à disposição. Recebi hoje o defensor-geral Rafael Barbosa falando aí sobre esse agendamento de visita nas unidades prisionais do Amazonas. E agora vou falar sobre o Detran Amazonas, que anunciou ontem alterações no processo de retirada da Carteira Nacional de Habilitação. A expectativa do governo federal com as mudanças que devem começar a valer agora, no mês de setembro, é diminuir os valores para quem precisa desse documento. Entre as principais mudanças está a não obrigatoriedade do simulador. Por exemplo, o aluno vai poder optar se ele quer ou não fazer as 5 horas de aulas no equipamento, caso ele sinta a necessidade, senão não vai ser mais preciso. Uma outra mudança é com relação à carga horária da categoria B. Vai diminuir de 25 para 20 horas. Outra mudança na carga horária noturna vai ser também para quem vai tirar a CNH tanto para moto quanto para carro. São mudanças significativas para a população. Ela entra em vigor a partir do dia 14 de setembro. A gente já quer aqui explanar essas mudanças que vão trazer resultados práticos, mudanças significativas no dia a dia daquele que pretende tirar uma habilitação. Você já retira a obrigatoriedade do uso do simulador. Essa é a primeira medida importante que o governo federal traz para a população, que tem repercussão nos Detrans do Brasil afora. Hoje o simulador é uma obrigatoriedade, ter 5 horas aulas no simulador, mas a partir da vigência dessa resolução, como eu bem disse, 14 de setembro, o cidadão vai poder optar por fazer ou não
as aulas no simulador. Ainda de acordo com o Detran, deve aumentar o número de vagas para as provas práticas. Por exemplo, hoje são cerca de 500 vagas que são ofertadas e esse número deve aumentar para 1.365 vagas. Isso porque uma pessoa, quando ela faz a primeira vez a prova, se ela não consegue passar, ela precisa remarcar de novo e ela espera em média de 2 meses. A expectativa é que essa pessoa espere apenas 30 dias. A gente saltou de 3.200 vagas de exames no mês para mais de 5.500 vagas. Isso é algo inédito, nunca houve alguma notícia desse tipo no Detran Amazonas e a gente vai conseguir reduzir uma espera que era de 60 dias para, nesse primeiro momento, hoje já está em 30 dias e a nossa expectativa é que nós consigamos colocar em, no máximo, 2 semanas a espera para a realização do exame prático. Agora é importante frisar, o usuário, o cidadão, precisa cobrar a sua autoescola, porque a autoescola, muitas vezes, que são nossas parceiras sim, mas eles utilizam o veículo para alguns exames, para horas, estão utilizando o veículo para a atividade deles e agendam para o candidato uma data mais dilatada. E aí dizem que o Detran não tem vaga. O Detran está ofertando vaga assim. Procure, e se tiver alguma dúvida, nos procure aqui também na diretoria técnica. A gente está antecipando e espera o apoio das autoescolas também nesse sentido. Uma pequena mudança técnica também deve acontecer com as novas placas, as placas Mercosul. São alguns elementos gráficos que foram retirados. Essas mudanças, esses itens que foram retirados, um deles, na verdade, atrapalhava até a fiscalização. Tá? Porque você, quando tinha o foco, focava a placa, você não conseguia visualizar com 100% de clareza os caracteres. Então isso foi retirado, além do pagamento do royalties também para facilitar na fiscalização. E outro elemento gráfico também que foi retirado foram as ondas sinusoidais, que são elementos imperceptíveis a olho nu e só perceptíveis para a gente que trabalha na área, mas são mudanças até importantes também, né, que visa minimizar os custos e também facilitar a fiscalização. A resolução dessas mudanças é do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, e elas devem entrar em vigor no dia 14 de setembro deste ano ainda. E agora a gente faz uma pausa para o intervalo e na volta está cheio de oportunidades. O IBGE seleciona profissionais para emprego temporário. O salário é de R$ 4.200. Tem ainda as informações sobre as vagas do coletivo Jovem Coca-Cola, que oferece cursos gratuitos para jovens e com encaminhamento já para o mercado de trabalho. É específico para quem tem entre 16 e 25 anos. Não saia daí que eu volto já já.